Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí com você. Eu quero trazer uma palavra para você no dia de hoje sobre Deus e a santidade, os dízimos e as ofertas. Em um momento em que eu vi tantos líderes agindo erradamente com a fé do povo, onde muitos líderes estão pedindo ao povo para trazerem ofertas, grandes ofertas, para serem curados de epidemias, para serem curados de doenças e até mesmo abençoados. Isso me lembra em 2 Reis, no capítulo de número 5, a história de Naamã. Quando Naamã, que era um general da Síria, ele estava cometido de lepra. E Naamã então foi até Jerusalém, atrás de Eliseu, para que Eliseu pudesse orar por ele e ele fosse então curado daquela lepra. E então, diante de Eliseu ali, ele pediu para que Eliseu curasse. Eliseu falou: vai até o Rio Jordão, dá 7 mergulhos e você será curado. Assim, depois de resistir um pouco, ele foi e foi curado. Depois ele volta até Eliseu. E então a Bíblia fala que ele tem tantas riquezas ali na sua carruagem, com a sua comitiva, para ofertar para Eliseu, e também muito ouro. Só que Eliseu fala: vá em paz, eu não quero o seu ouro, eu não quero a sua riqueza. E então ele vai. Só que Eliseu tinha um servo chamado Geazi. E Geazi viu toda aquela cena. E Geazi então tinha soberba e avareza no coração dele. Saiu então escondido de Eliseu, correu atrás de Naamã e falou: olha, o meu senhor Eliseu, ele se arrependeu e está pedindo o seu ouro, a sua riqueza. Naamã então entrega toda aquela riqueza, todo aquele ouro para Geazi. Este vai e esconde. Porém, quando ele encontra com Eliseu, Eliseu fala: o que você fizeste, Geazi? Agora a doença de Naamã será a sua doença. Naquele mesmo momento, diz a Bíblia que Geazi foi acometido de lepra. Então o que eu falo é que esses líderes que estão prometendo cura, que estão prometendo milagres em troca de dinheiro, em troca de oferta, tome muito cuidado para que essas doenças no qual eles estão prometendo a cura não sejam as suas próprias doenças. Tome muito cuidado. Mas sabe por quê que tem muitas pessoas que estão agindo desta forma? Olha, em Atos, no capítulo 8, quando Pedro e João estavam em Samaria pregando o evangelho, e ali havia grandes sinais e maravilhas no meio do povo. Porém, havia um certo homem chamado Simão, que era mágico, mas havia se convertido. Só que naquele momento, vendo o que Deus fazia através da vida de Pedro e de João, ele então fala: Senhor, Pedro, ore para mim, para que eu possa ter este dom de Deus na minha vida. Eu te pago muito dinheiro, eu te dou muito dinheiro. Pedro olhou para Simão e falou: que o seu dinheiro seja contigo para a perdição, porque você acredita que as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, sejam conquistadas através do dinheiro. Tome muito cuidado. As coisas de Deus não é conquistada através de dinheiro. Olha, muitos profetas do Antigo Testamento, como Joel, Miqueias, Ezequiel e dentre outros profetas, foram levantados por Deus para levar uma palavra de arrependimento, sabe para quem? Para os reis, os sacerdotes e os profetas de Jerusalém. Porque eles, conhecendo a verdade, eles não anunciavam a verdade para Israel, mas eles se beneficiavam do pecado do povo de Israel. E então eles começavam então a idolatrar outros deuses, porque a adoração a Deus é muito simples. Deus requer santidade, renúncia da nossa parte para com o pecado e fidelidade ao Senhor. Então eles traziam outros deuses, como por exemplo o Baal. E a oferta para Baal, havia um culto para Baal e eram muitas coisas no qual eles se beneficiavam disso. Então eles começaram a ter proveito de outros deuses, de um pecado do povo, e começaram a deixar Deus de lado. Então os profetas vinham para alertar o povo de Israel, para alertar as autoridades, os líderes de Israel sobre o erro no qual eles estavam cometendo. Porém, eles não corrigiam o povo, porque estavam sendo beneficiados pelo pecado do povo. Mas sabe por quê, meus irmãos? Muitas igrejas hoje em dia deixou de pregar o verdadeiro evangelho de arrependimento, de santidade e de salvação. Sabe por quê? Porque estão aí pregando uma certa teologia da prosperidade. Como esses dias atrás eu vi um pastor em rede nacional falando assim: traga uma grande oferta aqui no altar e você será o próximo milionário do Brasil.
Eu quero dizer que este não é o verdadeiro evangelho no qual Jesus nos ensinou. Este não é o verdadeiro evangelho deixado por Cristo. Porque quando Jesus ele chegou diante daquele jovem rico, ele falou para aquele jovem rico: olha, venha, e eu te farei ainda mais rico. Foi isso? Não foi. Jesus sabia que aquele jovem rico era cheio de avareza, de ganância. Ainda que ele falava que servia a Deus. Porém Jesus falou: vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Ele saiu com raiva, saiu triste, porque ele era ganancioso, ele era avarento. Mas você sabe, meu irmão, por que muitas igrejas, muitos líderes hoje em dia estão pregando uma certa teologia da prosperidade? Ah, vem aqui na frente, traga uma grande oferta e você vai ser abençoado. Traga o seu dízimo e uma grande oferta e você vai ser abençoado. Eu não estou aqui me levantando contra dízimo e contra a oferta. Eu quero que você entenda profundamente a palavra no qual eu estou falando. E muitas pessoas se levantam e vai lá ofertar, com a promessa de que será abençoado 100, 200, 300, 1000 vezes mais. Sabe por que muitos líderes estão agindo desta forma? Porque, infelizmente, dentro das igrejas cristãs, há muitas e muitas pessoas que são avarentas, egoístas, ambiciosas, gananciosas. E quando alguém fala, traga uma grande oferta, você será abençoado 100 vezes mais. Então ele fala: então vou ofertar R$100, eu vou colher R$1.000, R$2.000, R$100.000. Cresce a avareza no coração desta pessoa. Então os líderes, ao invés de corrigir o povo, estão se alimentando da ganância e da avareza do povo. E estão deixando de pregar o verdadeiro evangelho de santidade, de arrependimento, de salvação, para pregar um evangelho regado a bênçãos e prosperidades. Então essas pessoas estão tendo ganância dentro do seu próprio coração. Eu quero dizer que o povo de Deus não deve se comportar desta forma. Sabe por quê? Quem comporta desta forma, querendo investir um certo valor para colher milhares ou milhões de vezes mais, são aqueles que jogam na loteria. Estão jogando 2, 5, 10, 100 reais para colher milhares ou até milhões na Mega Sena e em outros jogos. O povo de Deus tem que levar a sua oferta sim, tem que levar o seu dízimo sim, mas levar com gratidão, não com ganância e não com avareza. Pois Deus tem me incomodado com esta palavra, para trazer essa palavra para o povo de Deus se converter verdadeiramente, para a liderança se converter verdadeiramente, parar de extorquir o povo e buscar pregar um evangelho de santidade, um evangelho de arrependimento e de salvação. E as pessoas então vão levar o dízimo e a oferta com gratidão a Deus, não com ganância e não com avareza. Aí você fala assim: ah, mas e os apóstolos? Que falaram assim: Senhor, e nós que deixamos casa, carros, famílias, trabalhos, tudo para te servir, o que receberemos? E Jesus então falou para os apóstolos: receberá 100 vezes mais ainda nesta terra. Porém, eles não morreram ricos, com mansões, fazendas. Não, eles não tinham nem onde repousar a cabeça. Eles morreram pobres. Mas sabe qual era a riqueza que Jesus estava falando? Era uma vida de santidade na presença de Deus. Era amor, era paz, era alegria mesmo diante da circunstância, dos problemas, de toda dificuldade. Os apóstolos eram alegres e serviam a Deus. Não tinha nada nem ninguém que tirava a presença de Deus da vida daqueles homens. É disso que Jesus está falando. É disso que o Senhor está falando. Olha só para você ver, o dízimo e a oferta é algo tão importante que as pessoas não devem ficar brincando com o dízimo e com as ofertas. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, versículo de número 23. Portanto, se você trouxer a oferta ao altar e você então lembrar que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, ainda não entregue. Vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Depois você vem e apresenta a tua oferta. Nessas não são palavras minhas, é palavra do Senhor Jesus. Muitas pessoas na igreja, quando vão ceiar, participar da Santa Ceia, elas não ceiam porque ela tem um momento de renúncia, de pedir perdão pelos pecados e reconciliar com quem tiver de reconciliar. Pois a Bíblia fala: examine o homem a si mesmo antes de tomar a Santa Ceia. Só que Jesus está falando aqui também, ó, Mateus 5, 23. Examine você mesmo antes de entregar a sua oferta. Antes de entregar a sua oferta no altar de Deus. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que estão vivendo na prostituição, estão vivendo no adultério, na pornografia,
estão vivendo nas coisas erradas, em todo tipo de pecado. E aí leva a sua oferta, o seu dízimo, achando que pode comprar as bênçãos de Deus através do seu dinheiro. Jesus disse em Mateus, capítulo 23, verso de número 19: pois o que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Esse altar que Jesus está falando aqui não é o altar da igreja, mas é a sua vida que tem que estar na presença de Deus. É a sua vida que tem que estar alicerçada na presença do Espírito Santo de Deus. E então ele fala: o altar é mais importante do que a oferta. É muito mais importante. Então a sua vida tem que estar na presença de Deus. Pois ele diz: é o altar que santifica a oferta, e não a oferta que santifica o altar. E quando você está vivendo em pecado, você está fazendo coisas erradas, e você vai na igreja dar a sua oferta com a intenção de Deus te abençoar 100, 200, 300, 1000 vezes mais, você quer comprar as bênçãos de Deus com as suas esmolas. Então você tem que primeiro se consertar, limpar o seu coração, pedir perdão pelos seus pecados. Aí sim você vai, oferta na casa de Deus. Você vai e traga o seu dízimo na casa do Senhor. Porque primeiramente tem que ter uma renúncia, tem que ter um comprometimento com Jesus. Olha para você ver. A Bíblia fala em Mateus capítulo 23, a partir do verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e despreza o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Olha só o que Jesus está falando. Essas palavras não são minhas, é de Jesus Cristo. Não tem como nós vivermos contentes, calados, com o que as igrejas estão se transformando. Pessoas que param de pregar o evangelho de arrependimento e salvação e estão induzindo as pessoas a levarem dízimo e oferta no altar, vivendo uma vida de pecado sem antes se reconciliar, sem antes buscar uma santidade. Jesus diz: vocês, fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do cominho, do endro e desprezam o mais importante, o juízo, a misericórdia e a fé. Por que Jesus está falando isso? Porque tem gente que dá o dízimo até da alface, que colhe no fundo do quintal, mas esquece o mais importante. Pregadores que estão pedindo oferta, mas esquece o mais importante, de anunciar o juízo, a misericórdia e a fé. Por quê? O juízo? Porque a palavra de Deus fala que todos nós estávamos condenados. Já estávamos condenados. Então estávamos embaixo do juízo de Deus. Mas aí veio a misericórdia de Deus, através de Jesus Cristo, o grande amor de Deus representado em Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o grande amor de Deus, a misericórdia de Deus representada em Jesus, veio para morrer no meu e no seu lugar. Por isso nós devemos renunciar e aceitar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. E por terceiro ele diz, a fé. Porque a fé, ela que nos impulsiona, ela que nos leva a aceitar Jesus verdadeiramente e viver uma vida de santidade. Porque aí sim, através de Cristo, nós iremos morar no céu com Deus. Nunca despreze o juízo, a misericórdia e a fé. Nunca esqueça destas três palavras. Jesus então falou que os fariseus estavam colhendo as ofertas e o dízimo e esquecendo de pregar o juízo, a misericórdia e a fé. Olha o que ele continua dizendo no versículo 24. Condutores cegos, coas um mosquito e engole um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpas o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade, de todo tipo de pecado. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então o que Jesus está falando? Para que nós não sejamos como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas feio por dentro, cheio de podridão, de pecado, e querendo levar o dízimo e a oferta, buscando recompensa de Deus, buscando ser abençoado. Porque como muitos pastores estão falando, traga, eu preciso de 300 pessoas, preciso de 8 mil, 10 mil pessoas, trazendo uma oferta de 300, 500 reais. Eu sei que a igreja precisa da oferta para sobreviver, mas precisa primeiramente da presença de Deus. Então não tire a presença de Deus do meio da igreja. Pastores, pregadores do evangelho, igrejas cristãs, não deixe a presença de Deus sair do meio de vocês.
Deus está chamando o povo para se reconciliar. Eu trago aqui a palavra de Jesus, como Jesus falou: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É momento de arrependimento, é momento de salvação. Não é momento de ficar buscando somente as bênçãos de Deus e esquecendo o mais importante: uma vida de santidade, de integridade, de renúncia do pecado, buscando a presença de Deus. Porque quando você rejeita o pecado, quando você vive em santidade, você leva o seu dízimo e a sua oferta, aí Deus vai te abençoar. Foi isso que Jesus falou. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Na Idade Média, a igreja de Roma, a igreja católica, ela vivia pregando assim: quando alguém morria, ela estava no purgatório. Então a pessoa que ficava aqui tinha que pagar indulgências para que o falecido lá no purgatório fosse para o céu. Então a pessoa aqui, o parente aqui na terra, tinha que dar um dinheiro para a igreja, pagar indulgências, comprando lugar no céu para o morto. Mas aí surgiu muitos reformistas, como Martinho Lutero, João Calvino e dentre outros, e fizeram uma transformação na igreja. Hoje, o Espírito Santo de Deus está chorando. O Espírito Santo de Deus está triste, porque as igrejas evangélicas precisam de pessoas comprometidas em trazer um evangelho de arrependimento e de salvação. O verdadeiro evangelho de renúncia. Um verdadeiro evangelho de salvação e santidade. Não de bênçãos e prosperidades. Eu não estou aqui pregando a teologia da pobreza. Não é isso. Mas não concordo com a teologia da riqueza. Eu concordo com a teologia de santidade. Uma vida cheia da presença de Deus. E você vai levar o seu dízimo e a sua oferta na igreja, sabendo que você é uma pessoa grata, porque Deus já fez tudo por você. Deus te deu condições. Deus não deixa faltar o alimento na sua casa. E se você está indo para a igreja dizimar e ofertar, é porque você alcançou as bênçãos de Deus. E Deus já fez tudo por você. Então você está sendo o quê? Uma pessoa grata. Uma pessoa grata. Então quando você, meu irmão, for ofertar na igreja, purifique primeiro o seu coração, peça a Deus perdão, santifique a sua vida, para depois você levar o seu dízimo e a sua oferta. Agora eu estou falando aqui, não é somente de dinheiro. Quando você for ofertar dinheiro na igreja, é quando você for ofertar louvores, adoração a Deus na igreja. Santifique o teu coração, tire toda a imundícia, tira todo o pecado, se entrega verdadeiramente na presença de Deus, para depois você louvar a Deus, para que você não esteja mentindo. Porque tem muitas pessoas que estão vivendo na pornografia, na sensualidade, na devassidão, em toda a promiscuidade aí deste mundo, todo o pecado. E está indo para a igreja e cantando: largo tudo para te seguir. Mas larga mesmo? Então por que não larga o pecado? Por que não larga o pecado? Então está mentindo para Deus. Está mentindo para Deus, falando que larga tudo, mas na verdade não tem capacidade de largar nada para servir o Deus Todo-Poderoso. É necessário ter uma renúncia. A igreja de Deus precisa se comprometer verdadeiramente com o próprio Deus. Muitos estão aí na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ainda diz: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido. Só que não tem capacidade de perdoar o seu próximo. São pessoas rancorosas. Pessoas dentro da igreja que não têm capacidade de falar com o próximo, mas quer levar o dízimo e a oferta com a intenção de ser abençoado. Jesus falou sobre pessoas assim. Naquele grande dia vai falar: Senhor, mas eu estava na igreja. Em teu nome eu fiz isso e aquilo. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque você viveu a vida falando: Senhor, perdoa o meu pecado, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido. Mas você não tem capacidade de perdoar o seu próximo. Você não tem capacidade de perdoar as pessoas. E muitas pessoas aí estão vivendo desta forma, contaminado, cheio de impurezas, querendo levar a oferta para a igreja incentivadas por líderes que não pregam arrependimento e salvação, querendo colher bênçãos de Deus. Deus não tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em abençoar é aquele que arrepende dos pecados, que vive uma vida de santidade, que, como Jesus falou, se purifica primeiro, pede perdão pelos pecados, e aí sim leva o dízimo e a oferta e Deus vai abençoar. Eu quero dizer, sabe por que uma música aí fez tanto sucesso no Brasil e até no exterior? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Porque o ser humano, ele quer subir.
Ele quer estar acima de todos. O ser humano só quer as alturas, só quer subir, subir, subir. Zaqueu subiu verdadeiramente. Ele subiu, mas viu Jesus. Somente viu Jesus nas alturas. Mas para Zaqueu encontrar verdadeiramente com Jesus, ele teve que descer. Foi na descida que a vida de Zaqueu foi transformada. Foi na descida que Zaqueu encontrou verdadeiramente com Jesus. A casa dele, a vida dele foi mudada. Ele teve uma nova vida com Jesus. Foi na descida. Descida quer dizer humildade, de reconhecer os seus pecados, pedir a Deus perdão e viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Muitos sobem, pode até ver Jesus, mas poucos têm a humildade de descer para ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Eu espero que você tenha entendido esta palavra. Não é uma palavra de julgamento, mas é uma palavra de confrontamento entre a santidade e o pecado, entre Deus e nós mesmos vivendo uma vida que não agrada ao Senhor. Então, meu irmão, quero dizer para você, essas palavras não são minhas, são Jesus que deixou aqui. Antes de você querer ser induzido por pregadores, levar seu dízimo e a sua oferta na igreja para colher 100, 200 mil vezes mais, preocupe primeiro em se santificar na presença de Deus. Preocupe primeiro em se santificar para Deus. Aí sim, depois você leva o seu dízimo e a sua oferta. Aí você estará sendo uma pessoa, um servo grato. Grato a Deus. E Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa. Deus vai repreender o maligno diante de você. Porque você está sendo uma pessoa grata a Deus. Que você entenda esta palavra e busque se santificar. Porque Jesus está voltando. Jesus está chegando. Então que nós, como a noiva de Cristo, estejamos nos purificando, nos limpando e branqueando as nossas vestes para encontrar com o Senhor. E que Deus abençoe você e toda a sua casa, te dando santidade e uma vida íntegra na presença de Deus. E você renuncie o pecado em nome de Jesus.